A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus, né? Irmãos, vocês já andaram sobre as águas? O Senhor Jesus andou e Pedro também. Ainda que poucos passos, Pedro conseguiu andar sobre as águas. E essa passagem se encontra também ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 14, a partir do verso 22. O Senhor Jesus estava com uma grande multidão e os seus discípulos. E quando chegou no finalzinho da tarde, o Senhor Jesus deu uma ordem aos discípulos para atravessarem o mar da Galileia em direção a Betsaida, para eles irem na frente, enquanto o Senhor Jesus despedia a multidão. Despedida a multidão, o Senhor Jesus subiu ao monte para orar e ficou ali algumas horas. Os discípulos, irmãos, já tinham remado para o meio do mar ali cerca de 6 quilômetros, 5 a 6 quilômetros, quando começou a soprar um vento contrário a eles, irmãos. Um vento que começou a agitar o mar, a judiar deles, porque então eles tinham que desprender um esforço maior para ir em direção ao destino que o Senhor Jesus tinha dado para eles. O Senhor Jesus, lá de cima do monte, olhou, observou que eles estavam enfrentando aquelas dificuldades, que eles estavam já cansados, já fazia horas que eles estavam ali enfrentando aqueles ventos contrários e aquelas ondas. O Senhor Jesus então veio para ir em direção a eles e veio caminhando por sobre as águas. Eles, irmãos, já era a quarta vigília da noite, entre 3 e 6 horas da manhã, então estava ainda bastante escuro, ainda não tinha amanhecido o dia. E diz um ditado, irmãos, que antes de amanhecer é que a noite fica ainda mais escura, né? Então eles estavam no breu total, não estavam enxergando nada em volta, estavam com medo e cansados. E quando viram o Senhor Jesus vindo em direção a eles, eles acharam que era um fantasma, começaram a gritar e o Senhor Jesus gritou de volta falando: não tenha medo, sou eu, estou indo em direção a vocês. E Pedro então fala: se é o Senhor mesmo, então manda eu ir ter contigo por sobre as águas. E o Senhor Jesus disse: vem. Pedro então começa a caminhar sobre as águas, desce do barco e vai em direção ao Senhor Jesus, mas vendo o vento contrário forte ainda, irmãos, ele olha para o vento, começa a ter medo e começa a afundar e começa então a clamar por socorro ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus se aproxima dele, tira ele, que ele está afundando, né? Tira ele de dentro do mar e vão caminhando até o barco para o destino que o Senhor antes já tinha dado para eles e chegam então até a outra margem. Tem algumas coisas muito importantes aqui que o Senhor quer tratar ao meu coração e ao seu também. Veja, irmãos, repare que os discípulos estavam em obediência a uma ordem do Senhor. O Senhor mandou: entrem no barco, atravessem o mar em direção a Betsaida. E eles irmãos, já tinham entrado para o meio do mar cerca de 6 quilômetros quando os ventos começaram, ventos fortes que começaram a agitar ali o mar da Galileia. Primeira coisa que eu e você precisamos compreender, irmãos, que mesmo estando em obediência à palavra do nosso Senhor, ao mandamento do nosso Senhor, nós estamos seguindo aquilo que o Senhor já nos falou dentro da palavra dele. E nós enfrentamos ainda assim ventos fortes antes de chegar no nosso destino. Ventos opositores, irmãos. E o que os discípulos ali fizeram? Eles desprendiam um esforço ainda maior. Já estavam cansados, porque já fazia horas que eles estavam ali remando, em direção a uma ordem do Senhor Jesus. Então, se você está em obediência à palavra, aquilo que o Senhor Jesus pediu para você fazer, e você está enfrentando ventos contrários, saiba que o Senhor não quer que você pare de remar. É para continuar remando. É para continuar em direção àquilo que o Senhor já te falou. A direção que o Senhor já te deu. Estando na obediência, irmãos, isso não nos
isenta de passar por esses períodos de vento contrário. O que nós não podemos é parar, porque quando nós paramos, imagina ali a cena, o vento contrário, irmãos, se eles param de remar, o vento vai levar eles de volta para onde eles começaram, isso se não levar para um lugar pior. Então o que o Senhor fala para mim e para você, mesmo na obediência, vocês vão enfrentar ventos, porque no mundo vocês vão ter aflições, vocês vão enfrentar ventos, mas não desistam, continuem a remar. O Senhor Jesus, vendo o cansaço já deles, vendo o medo que já se apoderava deles, veio então por sobre o mar. E a palavra do Senhor diz que ele veio caminhando por sobre as águas. Ele não veio correndo, ele não veio trôpego, cambaleando, porque, irmãos, o mar estava agitado, mas o Senhor vinha caminhando tranquilamente por sobre o mar. E os discípulos, irmãos, em meio àquele mar revolto e ao cansaço, e não enxergando nada ao redor, começaram a temer, vendo o Senhor Jesus se aproximando, e não distinguindo que era o Senhor Jesus que vinha ao encontro deles, começaram a gritar, e o Senhor Jesus disse: calma, sou eu. Irmãos, muitas vezes nós não estamos enxergando nada ao nosso redor e não estamos compreendendo absolutamente nada do que está acontecendo. Nada. Porque nós estamos na obediência, enfrentando um vento contrário, ondas que assolam o nosso barco. E a gente vê uma agitação acontecendo, é normal que a gente fique assustado, não é? E eles começaram então a gritar. E o Senhor Jesus fala para eles: sou eu, calma, fiquem tranquilos. E então o que acontece com Pedro? Pedro fala: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo por sobre as águas. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Que muitas vezes na nossa caminhada, estando na obediência, não enxergando mais nada, não entendendo mais nada do que está acontecendo ao nosso redor, porque afinal de contas, o que está acontecendo? Estamos em uma noite na agonia ali, querendo continuar obedecendo, mas começa a vir dúvidas no nosso coração. Eu quero te dizer, irmãos, à luz dessa palavra do Senhor, que não é errado você pedir uma confirmação do nosso Senhor. Senhor, eu estou no caminho certo? Senhor, é o Senhor mesmo que está na minha direção? Eu entendi direito a tua palavra? É para eu continuar nessa direção? Porque foi isso que aconteceu ali, irmãos. Eles não estavam enxergando mais nada. Já começou a dúvida no coração deles. E eles então pediram uma confirmação. Pedro pediu: Senhor, se é o Senhor mesmo. Então, se você já está nessa situação, já está cansado de remar, já está começando a perder as suas forças, porque tudo ao seu redor está começando a ficar ainda mais escuro, você começa a ter dúvidas no seu coração, peça a confirmação: Senhor, eu estou no caminho certo? É por aqui mesmo que eu tenho que ir? Devo continuar remando nessa direção, porque eu não estou vendo sinal de melhora, Pai. Não estou vendo. E o que o Senhor falou para Pedro? Vem, Pedro. O Senhor então confirmou que eles estavam na direção correta, que eles deveriam continuar ali, irmãos. E Pedro então começou a caminhar, porque houve um renovo da fé de Pedro. Ele então começou a caminhar por sobre as águas, em direção à voz do Senhor Jesus. Irmãos, e olha que tremendo. Pedro olhou para a situação, para a força dos ventos, começou a temer e começou a afundar. Outra coisa muito importante que nós aprendemos aqui, irmãos, mesmo depois da confirmação do Senhor Jesus, que Ele vai nos dar através da palavra, irmãos, isso não significa que o vento vai parar. Pedro recebeu a confirmação, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O Senhor Jesus quem falou: vem, Pedro. Mas o vento ainda continuava. Ele começou a caminhar, irmãos, por sobre as águas,
ainda com o vento contrário, ou seja, mesmo depois da confirmação, você está no caminho certo, continue. O Senhor falou dentro da palavra. O que o Senhor quer que eu e você entenda é que ainda vão continuar os ventos. Isso não significa que a gente não deva continuar na obediência, porque o Senhor, irmãos, está vindo já com o dia para amanhecer. O choro dura uma noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. A luz está chegando até as nossas vidas. Ele está vindo em nossa direção, irmãos, com a vitória, com o raiar do dia sobre esse problema, onde nós vamos conseguir enxergar nitidamente a outra margem e onde nós vamos seguir seguros agora, com o Senhor Jesus já no nosso barco. Então, mesmo com a confirmação, Pedro ainda continuou observando que o vento continuou ao redor. Ele deu alguns passos e começou a afundar. E o Senhor Jesus falou para ele: homem de pouca fé, por que você duvidou? O que o Senhor está falando é: não duvide. Eu dei a confirmação, o vento ainda está contrário, mas continue caminhando por sobre as águas, não desista, já já a luz está chegando, estou me aproximando de vocês, vocês já vão começar a enxergar a outra margem, remando para lá, porque a hora que o Senhor entrou no barco, aí sim, o mar se acalmou e eles seguiram em tranquilidade até a outra margem. Compreendeu o recado do nosso Senhor Jesus? Nós estamos em obediência, isso não significa que não vamos encontrar dificuldades. Estamos na palavra, no direcionamento que o Senhor nos deu dentro da palavra. A coisa começa a apertar, o negócio começa a ficar ainda mais feio, nós começamos a ter dúvidas no nosso coração, mas nós falamos: Senhor, é o Senhor mesmo, estou na direção correta, o Senhor fala, pode continuar, eu estou te esforçando, eu te ajudo, não desista, não é porque o vento não passou que você está na direção errada, e o Senhor vai estar sempre falando dentro da palavra dele, nunca fora da palavra. O Senhor está se aproximando, e quando o Senhor se aproxima, tudo clareia, a gente vai poder ver a bênção, irmãos, e alcançar a terra. Primeiro nós vamos enxergar pela fé, irmãos. A noite, irmãos, vai embora, o dia vai clareando ainda antes de alcançarmos a outra margem. E nós já vamos seguir seguros, porque agora o Senhor Jesus já acalmou a tempestade. Não desista. Continue, tem dúvidas, ore. E eu quero orar essa palavra com você agora. Feche os teus olhos e concorde comigo. Senhor, em o nome de Cristo Jesus, nós já te agradecemos por esse direcionamento que o Senhor está nos dando. Por isso que o Senhor está falando ao nosso coração, porque muitas vezes, mesmo na obediência à tua palavra, Senhor, os ventos que sopram são contrários e vêm, Senhor, para nos fazer parar mesmo, para nos fazer desistir, porque o inimigo quer que a gente retroceda, que a gente volte. Mas, Senhor, o Senhor manda resistir, que quem vai retroceder é o vento. Quem vai retroceder são as ondas fortes, Pai. Ainda que esse irmão e essa irmã esteja, Senhor, na dúvida, estão pedindo uma confirmação ao Senhor se estão no caminho certo, porque vem, Senhor, a dúvida. Porque vem. E o Senhor está mostrando que não é pecado pedir confirmação. Podemos pedir e o Senhor vai confirmar sim, dentro da tua palavra. Confirma, Senhor, nesse coração agora. Coloque, Senhor, ali a certeza, porque fé é certeza, Pai. Eles ouviram a tua voz agora, Senhor, através das Escrituras Sagradas e vão prosseguir, Senhor, vão prosseguir na fé, vão prosseguir na certeza. O Senhor já está chegando, Pai. Não é porque o vento continua mesmo depois da confirmação, não. O Senhor está falando nesses corações, pode prosseguir, vocês estão no caminho certo sim. Onde essa palavra alcançar, se você estiver ouvindo essa palavra, o Senhor está te dizendo, continue. Confirma, Senhor, traz essa fé sobrenatural agora ao coração dessas pessoas, Pai, eu te peço.
que elas venham continuar na fé, porque o Senhor está clareando já, Pai. O choro durou a noite toda, mas o Senhor já está chegando com a luz que vai fazer com que a gente contemple pela fé a nossa vitória, Senhor. E o Senhor nos levará até a outra margem, porque é a tua promessa. E eu te agradeço por isso. Fortaleça o coração desse irmão e dessa irmã, Senhor, que agora receberam a confirmação da tua parte e vão ser vitoriosas e tudo para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Permaneça firme na fé, porque não tem vento, não tem mar revolto que vai impedir você de chegar do outro lado, porque o nosso Senhor está conosco já no barco, em nome de Jesus. Amém?